Existem muitas lendas sobre Walt Disney, o homem que criou um império de fantasia e sonhos. Mas o que poucas pessoas sabem é que, antes de morrer, ele deixou uma mensagem enigmática que ainda assombra os mais curiosos. Uma mensagem tão estranha, tão sombria, que ninguém jamais poderia imaginar que ela fosse verdadeira. O que ele escreveu em seus últimos momentos? O que ele queria realmente com suas últimas palavras? Prepare-se para descobrir o mistério que, até hoje, ninguém consegue explicar. Na noite em que Walt Disney morreu, algo peculiar aconteceu. Ele deixou uma mensagem enigmática, uma mensagem que nunca deveria ter sido lida, até agora. Alguns dizem que isso foi apenas o delírio de um homem prestes a morrer, mas quem estava realmente por perto naquelas horas finais sabia que havia algo mais. Algo muito mais sinistro do que simples confusão de um moribundo. Por que Walt Disney, o gênio criador de um império de sonhos e fantasia, escreveria uma mensagem como essa? A teoria mais sombria que circula até hoje é a de que Walt Disney não estava apenas pedindo para destruir um personagem. Ele estava, na verdade, tentando destruir algo muito mais perigoso que se escondia dentro de sua própria criação. Pateta, o eterno amigo bobo e sorridente, não era apenas um personagem. Ele era, de alguma forma, uma chave para um mal desconhecido que Walt havia libertado anos antes. Walt, em seus últimos dias, sabia que algo estava errado. Ele já não via mais seus personagens como apenas animações. Ele começou a ver neles um reflexo de algo mais escuro, algo que ele havia inadvertidamente despertado ao longo dos anos. E Pateta, com sua risada infantil e aparência inocente, estava no centro disso. Aquele que parecia ser o símbolo de alegria, escondia algo aterrador por trás de sua fachada. Nos bastidores de sua criação, Walt teria se envolvido com forças que nunca deveria ter tocado. Alguns rumores falam de rituais secretos e livros antigos que ele usou para dar vida aos seus personagens. Mas o que ele não sabia era que, ao tentar infundir sua magia nas animações, ele acabaria atraindo uma entidade maligna. Uma entidade que agora se escondia sob a forma de Pateta. E quando Walt percebeu isso, era tarde demais. Durante semanas antes de sua morte, Walt teria ficado obcecado com a ideia de que suas criações haviam se tornado mais do que simples desenhos. Ele teria começado a ver olhos onde não havia, a ouvir risadas onde antes não havia ninguém. Ele sabia que, se não agisse rápido, o mal dentro de Pateta se espalharia, e o Império Disney, que ele tanto amava, se tornaria um campo de forças destrutivas. Foi então, em seus momentos finais, que ele escreveu: "Mate o Pateta". Não uma ordem contra um simples personagem, mas uma tentativa desesperada de destruir o que ele havia trazido à vida. Um pedido para acabar com o mal antes que ele se alastrasse, uma última tentativa de corrigir seu erro. Mas como sabemos, a morte de Walt Disney não apagou a história. E a maldição, se existia, permanece até hoje. Então, a pergunta permanece: o que realmente aconteceu naqueles últimos dias de Walt Disney? Ele sabia de algo que nunca quisemos saber: o que é o verdadeiro Pateta e qual mal ele carrega consigo. Talvez nunca saibamos, mas uma coisa é certa: a última mensagem de Walt Disney não foi apenas um suspiro de um homem moribundo, ela foi um aviso.